Temos. É com você, Fabíola. Você. Gente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer o papel de mediadora. Mais uma vez estamos aqui, a Dani, a Daniela e a Deise, que é professora e psicopedagoga. E então a gente escolheu o tema da educação infantil muito em cima da demanda que a gente teve da última oportunidade, né? Devido às dúvidas, principalmente dos pais, né? Então, a gente vai falar hoje esse momento que não é o ideal, porque está todo mundo, família, professores, escolas, tendo que se adaptar a esse ensino remoto que, repetimos, não é o ideal, mas é a situação que a gente tem para hoje e, além de tudo, né, a gente não sabe até quando isso vai durar. E outra, nada nos dá certeza que ela não possa voltar a ocorrer no futuro. Então, daí a necessidade da gente encontrar a melhor forma possível de passar por isso, sem tanta angústia, sem tanta dúvida, e buscando, óbvio, incluir a todos nesse processo. Então, a gente vai procurar fazer uma reflexão aqui, como que a gente pode ajudar esse processo entre escola, família, de que forma que a gente pode deixar essas práticas mais efetivas e a família se sentir menos desamparada nesse processo e os professores também, né? Angustiados em tentar fazer valer essa nova linguagem, essa nova plataforma de uma hora para outra. Então, eu vou começar com a Dani, certo, Dani? Ela vai fazer a introdução e eu acho que hoje até eu compartilhei um vídeo, nosso membro também do grupo, o Marcelo, falando um pouquinho da história, né? De quantas mudanças já houve na história da educação. E eu acho que talvez esse seja mais um momento de mudança em que a gente também vai ter que se adaptar, ou está tendo que se adaptar. Certo, Dani? Certo. Então, só para resgatar, né, esse a gente chamou de episódio 2, porque nos moveu a pergunta do Marcos, né, na live anterior. E aí eu acho que seria mais interessante, talvez, a Deise, né, falar primeiro, e depois eu falaria depois, e a gente abre para perguntas. Então, vamos já agradecer a Deise, né, que é professora, já foi coordenadora em educação infantil, então é alguém que vai poder falar um pouco sobre isso. Quando eu for falar depois da Deise, eu vou falar como educadora e vou falar também como mãe, né? Porque para essa faixa etária, né, então a Deise nos lembrou bem que até os 3 anos não é obrigatório a criança estar na escola, a obrigatoriedade ela vem a partir dos 4, né? Então, a gente lembrar qual a faixa etária que cobre a educação infantil. Eu vou passar primeiro a bola, digamos que para a nossa especialista aí na educação infantil, e depois eu vou assumir para fazer algumas considerações como educadora, mas também como mãe, tá? Que está no mesmo barco que os demais pais. Então, Deise, muito obrigada e a gente passa para você. Você tem de 10 a 15 minutos, tá? Combinado, Dani. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, por estar aqui, né? Feriadinho, todo mundo aqui disponibilizando um pouquinho do tempo, né, de vocês. Quero agradecer a Fabíola e a Dani por esse espaço, né? Não me coloco como especialista, não, me coloco como aprendente, né? Eu acho que a gente, quanto educador, está sempre aprendendo, está sempre se ressignificando e sempre pensando. Né, como foi falado, sou professora de educação infantil, né, já tive aí um movimento, um tempo bem grande na coordenação nessa área também, e também, assim, constantemente aprendendo, pessoas totalmente suspeitas para falar sobre educação infantil, né, porque eu acredito que nós, educadores da educação infantil, nós estamos trabalhando com o alicerce da casa. Então, a gente está, assim, com toda a formação, com tudo com os pré-requisitos que a criança precisa para se desenvolver aí nos anos seguintes, né?
Então, assim, eu sou bem suspeita a falar nesse sentido, porque é um tema que me chama, assim, me prende muito, que eu tenho muito amor, né? Por isso. E eu fico feliz de estar aqui também por esse movimento de troca, né? Por essa ação que nós estamos tendo, assim, de poder conversar, de estar junto, de trocar ideia, como eu falei, né? Sempre aprendendo. E já fazendo um gancho com isso, a educação infantil, ela é isso, né? As crianças, elas aprendem através das relações, o contato com o outro, né? O círculo familiar, o círculo escolar, né? E talvez um círculo escolar que neste momento esteja um pouco mais difícil de acontecer, né? Então, assim, a gente tem que pensar nesse movimento, né, da educação infantil, né, nesse contexto que a gente está vivendo, né, de uma forma bem cuidadosa, né, porque, como eu mencionei, as relações, elas são importantes, né, então esse contexto é importante, e isso aqui, né, a tela, ela não supre, né, as demandas e as necessidades da criança, né, então como a gente vai cuidar disso? Isso vai gerando muita angústia, gera angústia para a família que, né, às vezes não consegue, né, se organizar aí nesse contexto, gera angústia para a criança, porque o nosso comportamento reflete muito, né, nas ações dos filhos, né, das crianças, né? Então, a gente precisa, né, eu acho que assim, numa troca com a Dani e com a Fá, eu trouxe assim de que quais são os desafios, né? E a gente pensar nesses desafios e pensar numa educação que é possível, né? O que é possível ser construído nesse momento, nesse movimento, né? Então, o que, quanto, né, família, eu posso fazer para trazer de pré-requisito e ajudar neste movimento, né? Neste aprendizado, né? Então, a gente também tem que se colocar um pouco assim, né? Será que não tá fácil? Não tá fácil para ninguém. Estou falando quanto professor, não tá fácil para a gente, né, da área da educação, se ressignificar nesse sentido, porque para a gente o contato ele é muito importante e não tá fácil para a família também, né? A gente, né, percebe isso, conversa com as famílias aí e percebe o quanto isso também não tá fácil, né? Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode ressignificar para que seja, né, para que a gente passe por esse momento de uma forma leve, de uma forma possível, né, construir uma educação possível, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente, quando a gente observa, né, a própria rotina, né, a gente estava conversando o quanto isso é importante, né, para o desenvolvimento da criança, para essa previsibilidade, né, para ela saber o que vai acontecer e aí diminuir essas angústias, né, são coisas simples que assim elas não estão, elas são parte de um contexto escolar, são parte da nossa rotina, da vida mesmo aí, né, do dia a dia, né? E o que a gente pode fazer disso em casa? Então trazer essa referência para a criança. Não é fazer uma rotina mirabolante, porque a gente sabe que a demanda para as famílias também está grande, mas, né, minimamente conversar ou trazer de uma forma mais expositiva com imagens. Então, assim, olha, filho, hoje a gente vai fazer isso, vai ter um momento da escola, porque talvez também diminua essa ansiedade, assim, a criança não quer. Porque pensa só, né, eles foram tirados abruptamente de uma rotina que eles já estavam acostumados, né? Então, de repente, essa criança saiu da escola, né, por um motivo que ela não sabe qual, porque o coronavírus, o vírus ali, ele não é visível, ele não é concreto para a criança, né? Então, ela saiu desse contexto assim, foi para casa, né? E de repente essa escola entrou em casa e aí eu tenho que fazer esse movimento da escola, mas a casa não é lugar de fazer a escola. Então, a criança precisa entender esse movimento. Então, pensar nessa rotina, pensar nessa acolhida também dessa criança e pontuar as coisas que vão acontecer, talvez auxilie aí nesse processo e não vou falar que vai diminuir os desafios, né, porque não tem receita de bolo, mas eu acho que ameniza um pouco mais, né, nesse sentido, traz mais segurança, traz mais, né, essa percepção do que vai acontecer, né.
E não pensar também só nesse contexto, né, da educação em si, né? Como eu falo, fazer o que é possível. Então, a gente está com uma demanda da escola, né? E às vezes não dá, às vezes não dá, às vezes o dia passou e eu não consegui colocar uma criança na videoaula, eu não consegui fazer uma atividade, e tudo bem. Né? As crianças, elas aprendem, né? A educação infantil, ela não tem um currículo fechado, né? O currículo da educação infantil é um currículo vivo. Ele é um currículo que ele vai se construindo, né? Conforme o dia a dia da criança, né? A gente, quanto educador, está ali ensinando a criança a comer, ensinando a criança a fazer a higienização, ensinando a criança, né, conteúdos também, mas sempre dando pré-requisitos, né, para que isso aconteça de uma forma muito lúdica, né? Então, o brincar, ele é muito importante nessa faixa etária, né, da educação infantil, incluindo, assim, a faixa etária lá inicial mesmo, né, dos 4 meses, quando a criança já pode ser matriculada na escola, né, até os 5 anos e 11 meses, né, que já tá, algumas escolas já compreendem uma fase de pré-alfabetização, né? Isso tem que ser um conteúdo, ele tem que ser leve, ele tem que ser brincado, ele tem que ser assim, apresentado de uma forma bem tranquila e bem leve, né? Então, assim, é o nosso dia a dia, né? Então, assim, ai, não deu, mas assim, se deu para você fazer o almoço e colocar aquela criança ali para tirar a folhinha do alface e te ajudar a lavar ali, ela tá trabalhando coordenação motora. Ah, eu vou fazer um bolo, vou fazer um pão, vou fazer uma comida que seja. Então, vamos lá, vamos me ajudar, né? Então, vou colocar aqui 3 colheres de farinha, 2 ovos. A gente está trabalhando conceitos matemáticos, né? Então, assim, tempo de espera, tempo de permanência, né? Tipo, porque o pão não vai ficar, depois que eu amassei o pão vai ficar pronto imediatamente. Então, a gente tem um tempo de permanência, que isso é trabalhado na educação infantil, né? Então, assim, as atividades de vida diária, elas também são importantes nesse contexto, e a gente precisa valorizar isso também, né? Repito, não estou dizendo que a escola não é importante, a escola é muito importante porque ela tem um outro papel social, né? Da criança tá com outras pessoas, com outros costumes, com outras, né, com outras personalidades. Isso é importante, mesmo que com a tela. Ela vê os coleguinhas, ela ouvir os coleguinhas, né, ter esse vínculo é muito importante. Mas as vivências que as crianças têm em casa, elas também são muito importantes, né? E a gente precisa valorizar isso. Então, meu filho está em casa, ele não está aprendendo nada, não, ele está aprendendo constantemente, ele está aprendendo observando, ele está aprendendo nesse contexto, né? E digo mais, acho que ele está aprendendo muito mais, são muitos pré-requisitos aí que vão ser necessários, né? Inclusive emocionalmente, né? Para essa formação. Né? Então, às vezes, é um momento que a gente está naquela turbulência. A gente já parou para respirar? Né? Porque a gente respira no modo automático, né? Então, assim, a gente parou para respirar consciente? Então, vem cá, vamos respirar com a mamãe, vamos respirar com o papai aqui, vamos respirar com o irmão, parar aquele momento assim, né? Porque quando a criança estiver lá no ensino médio, ela vai lembrar desse momento, né? Então, estiver lá no ensino médio, coisa moendo, assim, vestibular, né? Ela vai ter essa lembrança, ela vai ter essa vivência de que dá para parar e dá para respirar. Então, tem conceitos que eles são bem importantes, né? E aí a gente vai pensando nessa educação possível. O que é possível eu fazer naquele momento? Aquele momento é possível eu estar ali presente, fazendo, né, atividades do conteúdo, né, diário? Aquele momento não é possível. Como eu posso estimular? Como eu posso fazer? Eu deixei até aqui atrás o meu espaço, assim, né? Porque eu estou fazendo aula online também. Então, assim, aqui tem o calendário. Então, assim, fazer um calendário diário, você está trabalhando o conceito de tempo, matemática, né? O que vem antes, o que vem depois, você trabalha a numeração ali. Então, assim, são momentos que você vai ter essa relação, esse vínculo, esse contato, né? E são momentos aproveitáveis, assim, totalmente, né? Nesse contexto da educação infantil. E falando um pouco em escola, é muito importante manter esse vínculo também para quem pode, né? É claro que a gente também entende as limitações aí, mas é muito importante manter esse vínculo e ter uma relação legal. Assim, eu acho que nós estamos vivenciando um momento que estamos todos aprendendo,
né? Uma pandemia dessa aconteceu há 100 anos atrás, num outro movimento, num outro contexto, né? E hoje a gente tem a tecnologia vivenciando isso num outro contexto. Então, assim, eu acho que a gente tem que se colocar, né, como eu disse no início, como aprendente. Então, assim, olha escola, olha professor, o que eu posso fazer, né? Dessa forma não está rolando, não está funcionando. Como eu posso fazer? Né? E ter esse diálogo e ter esse acesso mesmo, assim, e pensar mesmo num outro sentido, assim, com outro olhar, né? Porque a gente tem aí o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, que pauta todo o trabalho dos professores, mas ele é pautado extremamente na vivência. Então, assim, não é aquilo, uma fórmula mágica vem da caixinha e a gente executa. Ele tem que ter significado, né? Então, assim, ele tem que fazer sentido para ele ser absorvido, né? Então, assim, a gente vai construindo muito nesse sentido. Então, acho que o principal, assim, né, é trazer contextos de aprendizagem para as crianças, né? Momentos de aprendizagem para as crianças, né? E esse momento e esse contexto, às vezes, não é necessariamente ali naquele conteúdo que a gente está tentando e pensando e não vai, e não está rolando com a criança. Então, assim, valorizar também esses outros momentos, porque aí diminui a nossa angústia, diminui o nosso movimento de, assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo, né? E eu acho que também é válido a gente pensar um pouquinho também de como vai ser esse retorno. Nós estamos cuidando desse emocional das crianças para voltar? A gente não sabe quando vai voltar, né? Isso é fato e a gente tem que aguardar, infelizmente. Mas como vai ser esse retorno? Então, assim, será que as demandas emocionais, né, as demandas de vida, de autonomia, de vida diária, elas estão sendo, né, executadas, né? Então, a gente fica muito preocupado com o acadêmico e esquece, né, do dia a dia. Então, a gente... Daisy, Sim. posso só abrir um parênteses? Porque você fez meio que uma divisão quando você falou da educação infantil e da fase de pré-alfabetização. Nessa fase de pré-alfabetização, a gente não pode esquecer que é um pouco mais... tem que seguir um pouco mais o currículo, né? E aí entra as adaptações, e eu acho que essa fase de quem tem os filhos nessa idade, a partir dos 4 anos, ela deixa a gente mais angustiada ainda, por conta dessas atividades que né, não estão vindo, digamos, adaptadas para ninguém, muito menos para crianças que têm necessidades específicas, né? Acho que num segundo momento a gente podia contemplar isso também, né, com algumas ideias práticas para como ajudar essas práticas pedagógicas para facilitar para essas crianças que estão nessa fase de pré-alfabetização. Nas perguntas, mas assim, ele não que é, acho que ele já não está dando é. tempo aí da Daisy, só para a gente não, como que fala, não mudar aquela programação do tempo. Ô, Dani, tá? mas eu encerro por aqui mesmo, da gente pensar em como vai ser, né, isso. Então, assim, da gente pensar em outros contextos. Eu acho que só fazendo um parênteses no que a Fá falou, não é uma coisa segregada, a educação infantil ela é uma só, né? Então, assim, claro que a gente tem conteúdos, né, mas, assim, se a gente explora uma vivência corporal, é claro que o desenvolvimento de uma escrita, ele vai acontecer de uma forma mais fácil, né, o estímulo, ele tem que estar acontecendo, né? Então, como eu falei, nós vamos fazer um bolo, vamos escrever a receita do bolo, a criança está vendo uma escrita de uma forma significativa. Então, assim, é sempre trazer para um contexto significativo, né? Não é que são coisas, né, segregadas, assim, são coisas à parte, elas são uma coisa só, né? E aí é onde a gente entra na questão, né, desse reforço diário. Como a gente pode fazer? A gente pode vir naquela forma B mais A é Bá, ou a gente pode trazer isso de uma forma mais significativa, né? As coisas são juntas mesmo, né? Então, obrigada, Deise. Agora eu vou continuar um pouquinho, aí a gente abre, né? Acho que para conversar aí com os professores, pais que estão acompanhando aqui com a gente. Eu vou começar retomando o que você falou da questão emocional, né, dos alunos, que na educação infantil eles deixaram de ter aquele coletivo, né, da escola, deixaram de ter o contato com os amigos e talvez não entendam muito bem, né, o porquê que estamos todos isolados nesse momento. Então, eu acho que mais do que pensar em conteúdo, né, para essa faixa etária, como educadores, a gente tem que pensar formas sensíveis de ensinar, né? Então, esses dias a professora Camila, né, mandou um vídeo para minha filha, eu achei muito interessante,
porque ela tentou resgatar com os alunos, né, dessa faixa etária, minha filha está com 3 anos, o que é a escola, quais são os espaços da escola, ela gravou descendo por exemplo, o escorregador, então, que espaço que é esse, que coletivo que é esse, é gostoso estar na escola, não é? Então, pensar esse coletivo, né? Eu coloquei aqui no chat, para quem quiser assistir depois, é uma experiência espanhola, chama Habla é o Alunado, né? É um vídeo muito interessante, ele é um pouco longo, mas convido os alunos um pouco maiores, né, do que essa faixa a superar, a mostrar como estão superando esse momento de pandemia. Então, eu achei muito legal, né, porque foi uma iniciativa de escola que está além de se pensar conteúdo, é você perguntar como que as pessoas, como que aí nessa outra faixa etária estão se sentindo. Agora, como educadora e como mãe, eu gostaria de lembrar um autor que eu uso, assim, eu leio bastante, né, e fundamento os meus trabalhos, que é o Leontiev, né? O Leontiev, ele se dedicou a estudar as atividades, né? E ele considera atividade tudo que possibilita humanizar o homem. E às vezes a gente acha que aprender é só na escola, e não é só na escola. Longe de achar que os pais e mães têm a obrigação ou a formação para ser os professores, né? Então, a gente sabe que está tendo dificuldade quando tem alguma orientação da escola, porque é a questão de tempo e é a questão de formação também, né? Mas quando, como a Deise falou, você propõe alguma atividade que é uma brincadeira, o brincar, né, dentro das propostas do Leontiev, ele tem todo um valor simbólico, né, da criança aprender a imaginar, ela aprende a sustentar a concentração, ela aprende, dependendo da atividade, a coordenação motora, né, a fina, que vai da base depois para a alfabetização, né, nas séries posteriores. Então, lembrar disso. E o que eu acho fundamental com esta faixa etária é a gente trabalhar a perspectiva de futuro, né? Eu ouvi isso numa das reuniões da Ribidal, né, com a Ana e a Ana Cláudia, e eu achei muito interessante, porque é trabalhar a perspectiva de futuro com a criança. Como que a gente faz isso? A gente faz isso, né? Como que eu tenho feito aqui com a Malu, agora a mãe falando. A gente pega os porta-retratos da família e fazemos desenhos, planejando que vai entregar depois para as pessoas. Então, vamos entregar para o vovô, vamos entregar para a vovó. Em termos de... a gente plantou o feijão, viu, tia Camila? Plantamos o feijão no algodão, então todo dia a gente rega, vai observar, né? Vamos pôr para tomar sol. Então, veja, tem um aprendizado, ela tem 3 anos, né? E faz isso. Outras coisas que eu acho que são muito importantes, lembrando, né, a minha filha nessa faixa etária, do 0 aos 3 anos, foram coisas que ajudaram muito, né? E aí eu não sei se o pai que estava na semana passada está aqui, mas é lembrar dos álbuns, os álbuns. Se o Marcos estiver aí, uma coisa que a gente fez, e que acho que, se eu não me engano, Marcos, seu filho é um pouco mais novo, mas os álbuns, por exemplo, de animais, álbuns com as pessoas da família, álbuns com as brincadeiras que o seu filho mais gosta. Então, por exemplo, esse aqui é o álbum das brincadeiras prediletas da Malu. Na perspectiva ainda de futuro, o que a gente faz aqui pensando como fala, não é nem escolarizar, mas é o aprender, porque quando não tinha escola, então as pessoas não tinham nenhum conhecimento, né? Como pais, eu acho que a gente tem a responsabilidade nessa educação, né, dos filhos. E não que a gente vai substituir a escola, não é isso que eu estou dizendo, e valorize e respeito a instituição escola, ela é importante. O que eu estou dizendo é para este momento,
e é no sentido de valorizar o que nós temos como possibilidade em casa. Então, por exemplo, eu e o Hugo, né, a gente liga a TV e coloca praia, montanha, aí fica lembrando com a Malu lugares que a gente foi, e vamos ver o que ela gosta. E, quer dizer, a gente procura usar os nossos contextos de vivências e para ir trabalhando, para ir ensinando de alguma forma, tá? Uma outra coisa para essa faixa etária, eu sei que acho que a Jana que está assistindo aí, a Jana é uma mãe muito criativa, poderia falar também, é o faz de conta, né? É o faz de conta, é a música, porque a música vai ajudar, essa faixa etária, como bem lembrou a Deise, não tem currículo, é um todo, que envolve inclusive o autocuidado, envolve se preparar para a fala. Então, é trabalhar a música, o ritmo, isso vai ser importante na alfabetização depois. Então, assim, eu vejo que são essas coisas que a gente poderia pensar em fazer. O desafio é que nem todos são da área de ensino, nem todos têm formação em educação. Mas eu acho que sendo pai e mãe, né, pensa, por exemplo, os meus avós não tinham nenhum estudo, eles nunca frequentaram escola. Só que toda vez que se sentava com eles, a gente sempre, é muito nítido na minha memória, coisas que nós fazíamos e que tinha algum aprendizado ali naquele momento. Então, eu acho que é por aí, gente, que a gente vai conseguir superar. Eu tentei dar algumas ideias, eu ia fazer um slide, mas não deu tempo de fazer o slide para agora. Mas outra coisa que também é importante, talvez seja um álbum dos amigos da criança. Precisa manter o sentido de coletivo com a criança, né? As professoras, tia Camila, as outras professoras aí, a Priscila, que podem dizer, né? É difícil falar em adaptar, porque, como a gente falou na live anterior, incluir é muito mais que adaptar, e para adaptar eu tenho que considerar o sujeito, né? Então, não tem como a gente falar um particular, por isso que tudo que eu estou dizendo, eu estou me referindo à minha filha, porque conheço as características dela, né? Então, estou considerando isso. Mas, longe de ser modelo, a intenção de eu dizer isso é só inspirar, né? Eu acho que é por aí, gente. Acho que já vou encerrar e abrir para a gente comentar. Estou vendo que tem bastante gente comentando aqui. Vamos já abrir, Fabiola? Eu queria ouvir as professoras aí. Tem bastante professora da educação infantil e algumas coisas que eu falei têm a ver, né? Então, vamos lá. Alguém quer falar? Tia Camila ali está se movendo. O Dani, quando a gente fala em adaptar também, é adaptar para quem, né? Porque quando a gente tem uma adaptação, a gente está trazendo para o todo, né? Então, exatamente. Assim, isso é importante. No momento atual, a gente está tendo, na verdade, uma adaptação de linguagem, né? Que era presencial e está sendo virtual. Então, já houve uma adaptação. Ela já nos foi imposta. E cabe a ambos os lados, professores e famílias, se adaptar a essa mudança que foi imposta. Também a adaptação, no caso, é um contexto amplo aqui, né? Por conta da situação que a gente está vivendo. Só complementando, né, que eu estou anotando aqui, ó, eu tinha anotado algumas coisas. Essa faixa etária também gosta muito de texturas, né? Então, se tiver oportunidade de, vamos supor, se for uma casa, é o chão, é o tapete, é pisar uma folha molhada, é pôr a mãozinha na areia, é pôr a mãozinha numa gelatina e perceber a textura diferente. Para essa faixa até os 3, né? Mas vamos lá, Camila. E os mais velhos também, né? Os mais velhos também nesse sentido, né? Assumir papéis mesmo nos jogos simbólicos é super importante, né? Particularmente, né, Deise? Minha filha gosta muito de dançar.
cantar, essas Sim. brincadeiras que mexem com o corpo. Isso eu acho ótimo. Tudo que mexe com o corpo é bem-vindo para ela. Ô, Fabiola, a Camila quer falar, depois acho que talvez seja interessante mais pessoas, né? Sim, Poderem se se vocês colocar. quiserem, pode ir colocando aqui no Abre o chat. microfone, não quer abrir o microfone? Acho que abre o Eu também microfone. acho, né, que tem algumas pessoas que são tímidas, não ligaram a câmera, mas podem, Se ficar tímido, aí digita, tá? Se perder É. a vergonha, vocês abrem o som. É. Pronto, e o vídeo. Oi, gente. Olá. Eu sou a Janaína. O Arthur tem 4 anos e eu já passei por várias fases nessa pandemia. Eu já tentei passar o conteúdo da escola, eu já tentei deixar só ver televisão. Eu acho que 3 meses foi suficiente para a gente sofrer de um pouco de cada. E cada vez mais tem aparecido essa história da questão do conteúdo e a questão da vivência. E eu acho que a gente tem que continuar tentando sem desanimar. Tem dias que vão ser fáceis, tem dias que vão ser difíceis. Essa semana a gente fez um curso de culinária online, e aí o curso durou 1 hora, ele ficou 10 minutos. Então, eu acho que também a nossa expectativa está mais de acordo com o momento. Eu tenho pensado muito na questão da expectativa. Querer que ele fique 1 hora comigo na aula de culinária é querer demais. Então, querer que ele pegue o alface, reconheça o tomate e a cebola e o pão, e no final, a gente fez para você, cara, que coisa legal, ele participou daquele momento. E assim, pedir para ele me ajudar a fazer as coisas surte muito mais efeito do que dizer, aqui está uma bagunça, você precisa organizar. Então, eu tenho tentado ouvir quem me dá dicas nesse sentido, poder curtir mais meu filho, me estressar menos e ter uma expectativa dentro da realidade. Eu acho que o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu alinhei as minhas expectativas em relação a mim, a ele, ao esposo, e aí o sofrimento abaixa, a ansiedade diminui. Muito importante, Jana, sua E assim, a colocação. boa convivência tem sido muito melhor. Tem. Então, eu disse, Arthur, todo dia eu repito para ele, Arthur, vamos olhar a horta é do Arthur. Tem dias que ele vai e molha, tem dias que ele não molha. Então, naquele dia que ele não molha, não é para eu ficar frustrada. Amanhã eu tento de novo. Então, eu quero ser breve, porque eu gosto de falar muito, mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que esse alinhamento de expectativa e buscar alternativas que fossem boas foi o que me ajudou. Hoje eu consegui, de várias coisas que eu fucei no Instagram, eu consegui montar 3 materiais, digamos, educativos, com macarrão, com tinta que é feita com bicarbonato. Então, eu queria fazer isso muito, mas eu estava me cobrando tantas outras coisas que eu não conseguia fazer nada. Então, eu gosto de cozinhar, eu quero ser boa cozinheira, boa mãe, professora, não dá certo, não. Escolhe uma coisa para ser boa por dia. É Oi, muita amor. função, né, Jana? Exato. São muitas funções e é o que você falou, a gente não pode enlouquecer nesse processo todo, né? Não. Então, eu gostaria de compartilhar isso que foi positivo dentro de todos os momentos que a gente já flutuou por aqui. Certo. A tia E Camila... assim, Desculpa, Jana, achei não, que você tivesse encerrado. Já encerrei. Tá joia. Passando então para Camila. Olá, boa noite. Boa noite, Camila. Não, era só, na verdade eu estava ouvindo aí, estava lembrando e pensando nas propostas mesmo que a gente tem mandado para facilitar mesmo esse contexto para as famílias fazerem junto com as crianças, de maneira vivencial mesmo, para as crianças poderem vivenciar. Em algumas das atividades assim que a gente proporcionou foi fazer pintura fazer a receita com a beterraba, com a cenoura, justamente para sentir textura, para fazer a questão da receita, né, trabalhar o matemático, trabalhar tudo numa atividade só, mais lúdica, que eu acho que fica mais gostoso até para a família.
realizar com as crianças, né? Mais prático. E nisso eles estão trabalhando, estão vivendo o que eles viviam na escola de uma certa forma. Mas é uma colocação assim de ideias mesmo para partilhar isso, dar ideias e de atividades nesse sentido. E não cobrar das crianças, né? Que eles façam todas as atividades. Não pôr interesse para eles, né? Proporcionar, oferecer atividade e do que eles mais se interessarem. Eu acho que isso é um ponto importante, Camila, manter o interesse das crianças. Sim. Tem que estar acima de tudo. Ter o interesse das crianças, porque se eles perderem interesse nessas atividades, né, na rotina das atividades... Aí não sai nada, né? Não sai nada, nem nós, nem depois quando voltar, digamos assim, porque fica a expectativa também que quando voltar, tudo vai voltar ao normal. Não vai ser assim, né? Tudo. Um passe de mágica. Aí é que tá, gente. Esse processo de aprendizado, ele tem que ser contínuo, com rotina, com todas essas dicas todas, de alguma forma, nem que seja em casa, nem que seja com as atividades que a escola mande, tá? Se mandou 1000, fizer uma, ok, fez uma. Mas, de alguma forma, você mantém, né? Aquela rotina para manter o interesse da criança. Para a criança continuar conectada, né, nos amiguinhos da escola, mostrar o livro, se não der para entrar online. Eu acho isso tão importante, a criança ver os amiguinhos da escola. Eu acho muito importante. Eu promovi algumas reuniões online da minha filha com os amiguinhos só para não quebrar esse vínculo, né, de ver a tia da escola, por exemplo, também. Eu acho que isso é também fundamental para manter esse afeto, né? Esse afeto para passar online, essa afetividade fica mais difícil. E a criança, nessa faixa etária, educação infantil, nossa, até adolescente, precisa do afeto, até nós. Precisa de ter esse afeto, essa empatia, né? Senão fica mais difícil ainda, a tela fica muito fria. Eu fico muito brava com os meus alunos que não ligam a câmera, gente, desculpa. Mas eu fico, gente, eu tô conversando com a tela cheia das iniciais dos meus alunos. Eu falei, mas como? Né? Que relação é essa? Vamos ligar e vamos se ver. Que bom, tô vendo coisa diferente hoje, um monte de gente diferente. Eu acho que começa daí. Né? Eu acho que começa daí, sabia? A Mayra destacou assim, ó, no chat: se esse momento em casa se tornar estressante, perdemos o vínculo positivo dessa criança com a aprendizagem e a escola. Isso acarretará muitos prejuízos de difícil recuperação. A Marina também fez um comentário, né? Ela falou: esse momento deve ajudar a escola a mudar. Parece claro que o que está funcionando para todos os alunos é uma abordagem diferente do habitual. No início, as escolas mandaram as mesmas atividades que seriam dadas no ambiente escolar e viram o quanto foi difícil realizar em casa. Então, quer dizer, todos, né? Eu acho que a escola também passou pelo primeiro momento de tentar pegar tudo que era o presencial e só mudar formato e o digital para poder ser remoto, mas já viu que não basta só isso, né? A gente tem que mudar esse conteúdo, questionar que conteúdo é esse. São outras questões que se colocam diante da demanda, né? É válido lembrar também, né, Dani, que não existe uma aprendizagem benéfica sob estresse, né? Você não consegue absorver nada. E a criança percebe se o pai está estressado, né? Muito. A gente, quanto professor, dentro de sala de aula, eu falo por mim, porque eu sou super agitada. As meninas aí sabem, a Camila sabe, a Letícia que tá aí sabe. Eu sou super agitada, e o dia que eu tô a 1000, as crianças ficam a 1000, aí parece que tem criança pendurada no teto, né? Mas eu tô assim, aí eu paro e me observo e falo, não adianta, né? É muito reflexo, e dia a dia também é isso. Então, o aprendizado ele não acontece sob o estresse, né? Ele acontece quando a criança tem prazer para aquilo, né? Assim, é legal, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que o que a Janaína o que a Janaína pontuou mesmo, é assim, ó, o que é possível, né? Foi possível e é assim que está funcionando e tudo bem, né? A gente tem esse momento do tudo bem, né? Funcionou assim. Eu acho que, assim, pensando
né? Em quem está vivenciando aí essas aulas online todos os dias também, né? Que eu tô dando aula online, e isso eu falo muito com as mães dos alunos na escola, que tem dia que realmente eles não vão estar afim, né? Eu acho que talvez é válido, não é porque não tá afim, não tá afim, deixa lá e tá tudo certo. Liga, organiza um cantinho para isso na casa, né? Por isso a importância da rotina, né? De mostrar, ó, agora é este momento. Então, organiza um espaço legal, né? Uma mesinha, um espaço confortável para esse momento. E liga, e deixa ela ligada, se a criança vai estar ali, se a criança não vai estar ali, ela vai estar ouvindo às vezes, né? Porque às vezes a criança, né, a gente tem, acho que a questão da expectativa que a Janaína falou, é o ponto-chave, né? Às vezes a nossa expectativa é que a criança vai ficar 45 minutos ali sentada, não vai, ficou 10 minutos, tá ótimo, né? Ela absorveu, e tem criança que não vai ficar sentada. Tem criança que para elaborar e para conseguir pensar e para conseguir desenvolver, ela precisa estar em movimento. Então, assim, por que eu tenho que estar aqui estático nesse momento, né? Então, assim, isso é um desafio para a gente em sala de aula também pensar nisso, né? Porque é aquela coisa, não, senta, porque agora eu morei em um momento de roda. Não, por que eu tenho que estar sentado? Então, tem criança que está mexendo no cabelo, tem criança que está girando, e tem criança que está cutucando o outro, e você pergunta para a criança te responde exatamente o que você falou. Então, cada pessoa, ela tem uma forma de aprender diferente, né? E a gente precisa respeitar também. Então, para eu absorver o conteúdo que eu estou estudando, eu tenho que ir anotando, né? Depois, tem vezes que eu nem leio aquilo, mas eu tenho que anotar para eu ir assimilando. Então, às vezes, essa criança precisa desse movimento para estar ali. Então, coloca e deixa rolar, né? Deu, não deu, tá tudo certo, né? Eu acho que pontuar isso também. Né? Eu acho essa dica muito boa, porque funcionou com a minha filha. Eu já tinha desistido, porque ela estava cada vez perdendo mais o interesse. E aí eu segui essa dica, arrumei um cantinho lá, liguei o computador e deixo lá. Aí ela fica brincando ou fica vendo a TV, tal, beleza. Aí o que aconteceu outro dia? A professora começou a contar uma história. Aí ela sentou lá, colocou na mesinha bonitinha com a cadeirinha dela e ficou lá assim, do começo ao fim. Eu achei tão bonitinho que eu até postei essa foto. Aí o que aconteceu? Entrou uma criança atrasada, a professora contou a história de novo. Aí, meu amor, ela foi brincar, né? Porque era a história de novo, mas, enfim, entendeu? Quer dizer, foi válido? Foi, porque teve uma atividade, uma história, ela gosta de história, ela ouviu do começo e fim a história. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Não ficou o tempo todo? Não, mas entendeu? Eu acho que isso já é uma vitória, já é um ganho importante. Eu acho que assim, ó, é aquela coisa, é só conversar com o professor antes, né? Porque as crianças que acontecem isso é porque a gente conversou, né? Assim, ó, tudo bem acontecer, desliga só o microfone. É que normalmente o professor tem controle do microfone. Então a gente desativa o microfone, porque o restante da turma vai estar com a gente. Então, assim, a hora que aquela criança quiser falar, ela vai abrir o microfone, a hora que ela quiser sentar, ela vai sentar, né? Ela vai se descobrindo, porque eles estão se descobrindo, né, num novo formato de educação. Que vamos pensar aí, né, que a gente volte logo, mas e se a gente não voltasse? Não ia ter mais escola? Coisa não ia mais acontecer? Né? Então, assim, é a questão do ressignificar, né? Aprender com novos contextos, né? Então, assim, deixar a vivência, né? A gente não está vivenciando isso, trocando, é deixar essas vivências acontecerem. Sem uma cobrança, né? Sem expectativas. Gente, mais alguém que tem vários comentários aqui no chat, a pessoa não quer se manifestar? Eu poderia a Mayra, falar a Marina, Tiago. Tiago? Pode falar um pouquinho? Pode. A Marina também colocou, se quiser. Marina, depois, tá? A Mayra. A Mayra. O Marcelo tá aí, Marcelo. A Fran também. Ela é uma mãe que também é como a Dani, professora universitária. E ela de vez em quando me manda uns vídeos também com as atividades que faz com a filha. E acho que no segundo ano, Fran? Segundo a Ana? Enfim, eles são de Uberaba. Mas, enfim, a Fran também tenta inventar bastante coisa em casa. Né, Fran? Ela é tímida. Mas podem falar, gente. Ela tá rindo. Ela tá no segundo ano. Ela tem 7 anos e tá no segundo ano. Você acertou. Meu subconsciente.
E acho que você inventa bastante coisa. Eu falo que eu queria ter sua habilidade. Você inventa bastante coisa para ajudar nesse processo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, pelo que eu vi pela faixa etária das outras crianças, são menores, né? A Ana já está com 7. Então, assim, eu vou ouvindo, eu adorei toda a explanação que a professora Daisy fez, né? Eu falei, nossa, que seria muito bom ter poder contar com o seu trabalho, se fosse aqui, né, de Uberaba. Gostei bastante, Daisy. Então, assim, para mim, quando a Ana nasceu, eu percebi que as coisas iam caminhando, né? Matricular ela na PAI, passei por todo um processo. E chegou um ponto que ela ficou ruim de saúde e eu vi que eu não podia contar com a PAI. Nesse momento, eu tive uma experiência de ir para uma equipe que me permitiu perceber que eu que teria que ajudar minha filha, né? Indo um pouco além de contar com profissionais. Então, desde esse momento dela, dos 2 anos e 4 meses, eu já vinha trabalhando com ela, né? Desde a parte de conseguir ensinar ela a engatinhar, de ensinar ela a andar, de ensinar ela a falar. Então, assim, isso foi crucial para mim. Então, nessa questão do período de pandemia, a principal perda para minha filha é da interação social, né? Ela está sendo privada desse momento, mas tá super tranquilo continuar aqui trabalhando com ela. Tá mais difícil para mim na questão de arrumar horário disponível para ela, né? Igual essa semana eu fiz atividade com ela até segunda-feira. Terça, quarta, quinta e hoje e amanhã zerou, porque eu tive que fazer isso. Como uma das mães falou, acho que foi a Janaína, né, Janaína? Eu tive que pontuar o que eu queria, né? Ou ser uma boa mãe, ou uma boa auxiliadora da educação da minha filha. Então, eu me oportunizei estudar. Então, eu fiquei trabalhando, participando de um congresso de educação para me capacitar para o ensino online, né, que vai começar no meu ambiente de trabalho. Só que eu começo a perceber que está tudo interligado, né? Então, mesmo eu trabalhando com o ensino superior, igual a Daniela, né? Eu também estou tendo a oportunidade de ver o que eu ensino os meus alunos na faculdade, eu tento adaptar para minha filha. Então, a questão da motivação, o interesse, a rotina, o querer fazer, o querer estar ativo, isso é importante não só com as crianças, como com o adulto, principalmente iniciantes de graduação, né? Porque eu dou aula para verdade, Fran, é verdade. E o concreto. Então, o concreto ajuda os meus alunos da faculdade e muito mais a minha filha. E hoje, por exemplo, foi um encontro que eu fiz com algumas alunas que, nesse período de pandemia, mesmo a faculdade não está dando aula ainda, eu tornei a liberdade de manter um contato com um grupo específico de alunas, onde a gente estamos nos organizando para quando tudo isso acabar, a gente fazer um projeto de educação infantil na escola da minha filha, relacionado à educação alimentar, né? Nutricional e alimentar. Então, eu vou propondo para as alunas da nutrição, tem uma aluna da enfermagem, tem uma da terapia ocupacional, para a gente estar trabalhando. Então, eu vou dando oportunidade para essas alunas pensarem como ensinar. Então, tá assim, bem frutífero, sabe? Hoje, por exemplo, a gente assistiu um vídeo chamado De Onde Vêm os Ovos, né? Que é um desenho infantil de onde vem várias coisas. E aí eu vou colocando e criando com as alunas, olha, esse material está adaptado para uma criança com deficiência intelectual? O que vocês acham que a gente pode fazer? Então, surge momentos de criação. Então, acho que tudo a gente vai tentando adaptar mediante ao público, mas a gente não conhece o público ainda, porque a gente ainda não está com as crianças. Mas as propostas têm que estar planejadas, estruturadas, registradas para a gente conseguir fazer isso. E aí eu vou aproveitando, aí eu pego um material, igual, do mesmo jeito que a Daisy tem algumas coisas aí, eu tenho algumas coisas aqui, aí eu mostro o que eu faço com a minha filha, para eles entenderem aonde que está o grau de dificuldade, da necessidade do concreto. Nesse caso aqui, a professora da minha filha, ela lá tem uma atividade que foi uma das primeiras que a escola passou, para a questão de colocar em ordem números, né? Então, aqui tem, na verdade, era de 10 a 100. E a minha filha, quando veio a atividade adaptada, ela conhecia até o 19, né? O restante ela sabia pronunciar os nomes, mas não de uma forma ordenada, né? Ela 41, 42, mas às vezes ela via o 42 chamava de 24, que ela ainda está nessa fase de troca.
E aí a professora, olha, faz uns triângulos aí com tamanhos diferentes e vai colocando e pede para ela ordenar. Eu lembrei desse brinquedinho que ela tinha e colei os números aqui. E aí eu entrei em contato com a professora, aí eu já vou usar outra face para colocar de 1 a 8, e na outra face eu vou colocar de 100 a 800, num próximo momento. Então, assim, tudo é importante. Aí eu vejo quando a professora Daisy falou de fazer o bolo, de usar uma linguagem mais significativa de leitura, aí a gente vai tentando adaptar. A Ana gosta muito, ela não fica muito tempo numa história infantil, de muitos minutos na frente do computador. Mas, assim, quando foi um teatrinho de uma ex-aluna minha, eu não sei se eu passei para você, Fabiola, ela pede a história da Dona Baratinha até hoje. Ela já viu 10 vezes e ela quer ver a historinha, de tão engraçada a encenação que foi feita. Depois eu ponho o vídeo lá no grupo, se eu ainda não coloquei, para vocês verem. Então, você vai disponibilizando materiais. Eu estou trabalhando muito com ela a questão de interpretação de texto, né? Que é um momento, assim, muito importante. Eu ainda não forcei ela a fazer cópia, né? Cópia pela cópia, porque eu não consigo falar assim, senta aqui e copia esse texto. Eu não fiz isso ainda. Mas a gente vai trabalhando a parte da interpretação, a parte da matemática está me dando muito o que falar, né? Então, assim, eu estou aprendendo junto, né? E a gente vai perguntando para a professora e a maneira que ela tem, ela vai podendo me ajudar de longe. Mas a Ana, nesse ponto, ela teve muita facilidade, porque ela já vinha sendo treinada desde 2 anos e 4 meses por mim e pelo Marcelo. E até agora, nessa pandemia, o irmão virou professor de inglês dela, sabe? Aqui também. Só que ela, assim, ela começa o momento de aula pedindo para ir para o recreio. Ela quer ir para o recreio, que é aula de educação física, que o irmão também é professor de educação física, que aí eu aproveito que os dois se movimentam, né? Tem que ter o recreio então, assim, ela em casa também, né, Fran? Que é inglês. Que, Dani? Tem que ter o recreio em casa também, né? Aí ela mesma, quando a gente está fazendo a atividade, ela já percebeu que foi concluída a ideia principal, ela já quer guardar o brinquedo. De fato, a ideia principal já tinha acabado. Aí eu pego e encerro, porque, ou seja, ela já me deu dica que o momento dela para aquela atividade acabou. Aí a gente vai por recreio, depois a gente volta. Eu acho que a Daniela, o Thiago professora... também queria. Também. O Thiago também queria falar, Fabiola. Sim, eu só ia falar que a Fran é de nutrição, você é de química, a Deise é infantil, eu sou de inglês, mas nós 4 que somos professores, a gente sabe que o mais importante é trazer a significação para esse conhecimento, né? Você sabe, na química principalmente, né? Ah, sim, mas eu acho que é porque a Fran, acho que a filha dela já está fora da faixa da educação infantil, né? É muito importante a troca de experiências, tal, mas já é um pouquinho depois, já é um pouco mais velha, por exemplo, do que a minha, né? A minha está com 3 aninhos, Fran. Então, o caminho que você já trilhou, eu estou trilhando antes, né? Estou ainda bem lá nos primeiros passos, vamos colocar dessa forma. Mas vamos abrir, acho que tinham pessoas inscritas, né? Além da Fran, acho que o Thiago falou também que ia comunicar. A Mayra a Mayra e a Marina. Então, vamos só, assim, a gente tentar aquela nossa proposta, né? De comunicar, mas não estender tanto para o pessoal não abandonar a gente, porque sabemos que live, coisas muito compridas, está todo mundo precisando dar um time, né? Então, vamos lá, Thiago. Falar breve, né? Agradeço aí pela participação, muito boas lives de vocês. As palavras, né, da Jana, da Daisy, né, são muito importantes aí. Eu vou falar um pouco mais como pai de uma criança típica de 3 anos e produtor de materiais didáticos, né? Eu acho muito importante a questão lúdica, né, no aprendizado da minha filha ou de qualquer criança nessa faixa etária. E eu acho interessante a questão da mediação dos pais. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, às vezes tem a presença do pai ou da mãe, ou é muito complicado o tempo que os pais têm, mas o que eu estou querendo dizer é que aqui em casa eu acabo criando um certo tempo
produzir materiais didáticos, né? Então, por exemplo, Conexão. Oi? Acho que travou a conexão dele. Ele tá entrando e saindo direto. Uhum. Dá um tempinho aí, ele deve estar entrando. A Mayra está brincando aqui, que falou que levantou a mão. Está escutando? Agora sim, Ti. Olá? Sim, pode falar. Acho que não. Quando congela, é porque a conexão vai cair. Oi? Tiago, acho que é Bom, melhor não sei você... se travou para todos, eu vou continuar falando. Então, minha esposa fez uma historinha na lata. Então, a utilização de materiais recicláveis, né, reutilizáveis. Então, impressão em papel comum, usando uma impressora comum. Tiago, acho que não estamos conseguindo acompanhar. É que não dá tempo de pegar o cabo, né? Eu queria já passar a palavra para outras pessoas, que eu acho que é fundamental a participação e as ideias das outras pessoas. Não sei se cortou muita parte cortou, aí, se nós conseguiram não ouvimos. Ver. Né? Eu queria passar já a palavra, então. Ô, Ti, a hora que você tirou a imagem, melhorou um pouco o som. Quer tirar e você poderia repetir para a gente? Tira a imagem e deixa só o som, que aí talvez melhore. Eu vou te falar aqui pelo chat se deu certo ou não. Pronto? Gente, acho que infelizmente a gente queria muito ouvir a contribuição dele também, mas não estamos conseguindo aí por questão da internet. Bom, mas mais alguém gostaria de comentar? O Thiago falou que ele que está instável, mas está tentando aí de novo, né? Mas eu acho que tudo que foi falado, né, é muito importante e as falas, né? E é interessante ver como que o grupo que está aqui agora é heterogêneo, né? Então, falou a Fran, mãe educadora, eu, mãe educadora, Fabíola, mãe educadora, Jana, né, mãe e educadora também, não tem a formação de professora, mas com certeza também está sendo educadora lá do filho, né? E acho que cada um vai buscando lidar, retomando o que a Jana falou, com as expectativas, né? A gente não pode apagar a importância da escola, mas também não dá para a gente esperar a escola se adequar para assumir a nossa responsabilidade como pais na educação. Eu acho que quando a gente tem um filho, né, como a Fran falou, né, a Malu também, quando chegou, o olhar da gente muda, né, para várias coisas e a gente fica buscando formas de adaptar, formas de dar acesso. E agora, na pandemia, eu acho que quem é mãe de alguma criança com característica diferente, a gente já faz isso a todo tempo, né? Eu acho que o nosso maior desafio agora é a parte social. Eu vejo assim que em relação à minha filha, né, a Malu, a Fran, os demais, né, se pronunciem, mas eu não vejo tanto problema de fazer as atividades assim visando essas aprendizagens direcionadas. O maior desafio, no meu caso, com a minha filha, é manter o social, né? Porque ela viu pouquíssimas vezes, isso que a Deise falou de ligar o computador e deixar, não funciona. Às vezes que se ligou o computador, eu tive que ir lá sentar junto, mesmo que ela fique os 10 minutos, mas eu tenho, nessa faixa etária, tá? Ela tem 3 anos, eu tenho que sentar, se eu não mediar de forma mais intensa, ela não senta. Por exemplo, a sua filha está com quantos anos, Fabíola? Acabou de fazer 6. 6. E a da Fran, quantos anos, Fran? 7. Então, a minha está com 3. Com 3 ainda não funciona isso de eu ligar e deixar. Se eu não tiver uma mediação um pouco mais incisiva,
de vamos sentar para... E outro dia que ligou para ver os amigos, eu passei o maior vexame. E todos passaram, porque as crianças não queriam de jeito nenhum. Um dormiu, o outro chorou. As mães ficaram assim, porque partiu das mães, né? Se organizar e a gente tentar o contato. Viu, tia Camila? Mas virou uma choradeira que essas crianças não queriam se ver na internet. Quer dizer, é a faixa etária, então tem que ter paciência. E também como entender, né, Dani? Meus amigos não estão aqui, eu tenho que ficar vendo eles por esse lugar aí, que não é a mesma coisa que ver e brincar. Exatamente. E é o que a Deise falou uma coisa, né, muito importante. A criança não está entendendo, né? A Malu, a gente fica fechada aqui no apartamento, ela ouve um barulho no corredor, ela quer abrir a porta e sair. Ela não entende por que a gente está aqui, porque, sabe, ela quer sair. Outro dia nós quase pegamos ela no elevador. Esquecemos de pôr a chave e ela saiu, né? Então, são os desafios de cada idade, mas eu acho que, assim, esse espaço, né, a gente fica um pouco em cima da questão do horário para realmente que todos possam falar, porque eu acho que é um momento importante da gente também extravasar as nossas angústias, né? Porque esses desafios, tá todo mundo tentando fazer o melhor, eu acho que em todos os níveis de ensino, né? A Fran, que também está no nível universitário, quem está nos outros, fundamental, médio, está todo mundo tentando fazer o melhor. Eu vejo dessa forma. Só que não está, como que fala, não está posto, né? Nós temos que construir. E essa construção é lidar com as frustrações, é lidar com a expectativa, igual falou a Jana, é ser generoso conosco e com as crianças, né? Lembrar que não se aprende só na escola, que a gente tem que valorizar os momentos de família, os momentos de... por exemplo, a família, aqui no caso, está sendo eu e o Hugo. Faz 3 meses que nós não vimos meu pai, né, a família do Hugo. Então, quer dizer, eu acho que, no meu ponto de vista, para essa faixa etária, o social agora, é resgatar o sentido de coletivo, é resgatar, trabalhar essa parte emocional, sabe? Eu acho que é mais isso. Dani, ó, vou só ler um comentário. Um comentário aqui do Eduardo, que está aqui, ó. Sou pai de um adolescente, os desafios são enormes também. Sugiro uma live com esse tema. Ele falou que o filho tem 16 anos e a Fran também. Gostaria de falar sobre essa faixa etária para saber um pouquinho do que a espera. Então, eu acho que seria legal, Fabiola, até essa sugestão, porque a de hoje surgiu de uma demanda de um pai. Exatamente. Por exemplo, a Fran, que já tem, né, a filha com 7, esse adolescente, a gente pensar nessas faixas etárias, porque está todo mundo angustiado, mas a superação do desafio para cada fase tem um quê específico. Sim, hoje, o nosso foco era educação infantil, né? Por isso que eu falei, a Deise é a nossa especialista. Eu não tenho... a única coisa que eu fiz relacionada a infantil foi um estágio da educação infantil quando eu fui lá para o Amapá, né? Mas, assim, isso é o quê? 0,1% dentro desse campo de conhecimento. Então, eu vejo que essas lives têm muitos pais. Então, a gente pode colocar como pauta para a próxima, né? Sim, e aí contar com a experiência desses pais que já estão em outras fases, porque a Malu está com 3, mas eu acho que ela já passou por várias fases, a fase bebê, a fase que não sentava, a fase do que achar que era parte clínica, a fase de entender o que é inclusão, a fase de caminhar para o modelo social de deficiência. São várias fases que eles passam, nós passamos como pais e como educadores também, né, como professores, porque a Deise falou muito bem também. A gente revisa todo momento essas nossas concepções e o nosso entendimento sobre essa inclusão, sobre o como fazer isso. Eu acho que pegando até um gancho no que a Fran falou, e eu acho que é Mayra que também posicionou, eu acho que tem que ter muito essa flexibilização e esse vínculo, né? Isso tem que ser construído, principalmente agora.
né? Realmente para que a coisa de fato aconteça, né? Essa flexibilização de atividades que a Mayra falou, a Marina concordou, né? É porque aqui, mesmo dentro da educação infantil, na verdade, a da Dani tá, tipo, no começo, a da Jana já tá um pouquinho mais adiantada, a minha, em teoria, tá no último ano, para ir para o primeiro ano que vem, em teoria, né? Porque, veja bem, vocês sabem, a questão da maturidade, não é assim, acabou a educação infantil, agora você vai para o Fundamental 1. Essa questão da maturidade para toda e qualquer criança, né? Não é assim num passe de mágica, que você vai mudando todas as fases, né? A gente sabe que... E é para considerar, né, aquilo que a gente conversou esses dias também, né? A educação infantil, ela era contemplada dos 4 meses aos 7 anos. Exato. Né? E com essa criação do ensino de 9º ano, essa educação infantil ela foi reduzida, claro que com estudos, né? Não foi nada aleatório. Mas a criança, emocionalmente, cognitivamente, né? Essa questão, né, de maturação, ela não está num ciclo fechado, né? Então, ela vai para esse primeiro ano, né? Ela vai para esse primeiro ano que, na teoria, ele deveria ser uma transição. Então, a criança deveria ter conceitos da educação infantil neste primeiro ano, né? Então, assim, ia ser um equilíbrio. Mas a gente sabe que, de fato, muitas instituições já primeiro ano, vamos lá, né? Agora infelizmente, né? Infelizmente, assim, a gente precisa pensar em desenvolvimento, que é importante. Dani, seu microfone. Caminhamos para uma finalização, então, já com a sugestão do tema para a próxima? Fabiola? Sim! Eu estava esperando ver se alguém queria fazer mais algum comentário, gente. Se alguém quiser, por favor, né? Tem mais gente aqui, se alguém quiser fazer um comentário final. Falar alguma coisa, contribuir de alguma forma com a sua, né, a sua experiência. Acho que é gostoso quando também tem essa troca, né? Mas as pessoas são tímidas. Não, mas tá jóia. Mas de toda forma a gente agradece a companhia, né, de vocês. Hoje é aniversário aqui da cidade, né, de Ribeirão. A gente devia ter falado no início, mas, né, felicidades aqui para os Ribeirão Pretanos. É aniversário da nossa cidade hoje. E ontem foi dia do químico, então foi comemoração também. Foi uma semana de comemorações, tá? Então, muito obrigada, né, por vocês terem estado aqui com a gente. Nosso objetivo é mesmo ter esse espaço de compartilhar, né, as nossas angústias e buscar no coletivo formas de lidar com tudo isso, né, que a gente está vivendo. Hoje foi educação infantil, ótima dica da gente fazer as várias faixas etárias, e acho que todos, né, têm muito a contribuir. Então, nosso muito obrigado, né, Fabiola? Sim, eu li também aqui da Valquíria, eu conheço a Vitória, né, Valquíria? A Vitória também está com 10 anos, então ela também se coloca, né, nesse grupo que também é amplo. Dani vai também ter, né? Sim, é um grupo amplo, sim. Porque é um processo que vai mudando de pouquinho em pouquinho até chegar lá na adolescência. Então dá muito pano para manga também. Sim, não, são várias fases, né? Eu acho que é importante isso, e várias fases das crianças nossas como mães e como também professoras, porque eles mudam, nós mudamos, né? Igual o Paulo Freire dizia, é a incompletude do ser, né? Nós nunca somos completos. Então, acho que a live, o objetivo é esse, é muito bom ouvir, né, as experiências, às vezes o que um falou vai ajudar a repensar alguma dificuldade que eu tô, né? Eu acho que esse é o objetivo. A gente não está perfeito, né? A gente tem os problemas. Vê, o Thiago, coitado, tentou entrar. Enfim, tem as limitações técnicas, mas tenho certeza que a gente está tentando fazer tudo com muito carinho, né, Fabiola?
Sim. Então, sim. muito obrigada. E aí acho que a gente pode encerrar então, né? Vamos comemorar aí o aniversário de Ribeirão. Gente, obrigado pela iniciativa. Foi ótimo ouvi-las. Obrigada, Jana. Obrigada pela Obrigada a participação, todos. gente. Obrigada. Obrigada a Tá todos. joia, Obrigada, gente. Deise. Boa noite. Valeu, Dani. Obrigada. Obrigada, Deise. Obrigada, Fabíola. Eu que Obrigada. agradeço. Tchau, tchau.